de bom grado, sem a luta, vai aumentar salários ou vai observar um piso salarial ético. E o que é piso salarial? Como ele também já adiantou, o piso salarial é aquele valor mínimo em decorrência de uma atividade prestada pelo trabalhador. E ela tem fonte legal. E mais do que fonte legal, ela é um direito constitucional, ela é uma garantia fundamental do trabalhador. Então, ela está lá prevista no artigo 7º, inciso 5º, mas também precisa de regulamentação. Então, essa regulamentação, qual é a fonte, qual é a regulamentação de um piso salarial? Existe a fonte legal, certo? Então, ela, por força de lei, determinada categoria vai ter determinado piso salarial. Existem algumas categorias que têm isso, como, salvo engano, professores, engenheiros talvez também tenham. E a fonte que nós chamamos de fonte heterônoma, que já vem para o direito do trabalho, que são os acordos coletivos, as convenções coletivas e, em algum grau, as sentenças normativas. Em relação à sentença normativa, existe uma discussão doutrinária se é possível ou não. E um acordo coletivo, para quem não sabe, e aqui também nós vamos entrar na especificidade do que faz um Corem e do que faz um sindicato da categoria. O acordo coletivo é nada mais do que um ajuste entre uma empresa, ou 2 ou 3 empresas, atuando em nome individual, com um sindicato. Então, digamos que um hospital X queira fazer um acordo com o sindicato dos enfermeiros para instituir um piso salarial ali para os seus empregados. Então, digamos que houve uma grande manifestação dos empregados do Hospital da Bahia, por exemplo. Então, conseguiu-se ali discutir e evoluir para fazer um piso salarial com o Hospital da Bahia e o sindicato. Isso chama-se acordo coletivo. A convenção coletiva de trabalho é algo mais amplo, que é entabulado entre o sindicato dos trabalhadores, no caso, o sindicato dos enfermeiros, e o sindicato patronal, que é o sindicato que representa todos os empregadores de uma determinada base territorial. Então, para que vocês tenham ciência, aqui na Bahia, aqui em Salvador, por exemplo, nós temos 2 sindicatos patronais, que é o Sindosba, que são os hospitais particulares, e o Sindifiba, que são os hospitais filantrópicos. Então, para que tenhamos um piso salarial, são essas as fontes que são mais comuns, inclusive, no dia a dia. Acordos coletivos e convenções coletivas. Eu vi alguém, eu vi aqui uma pergunta falando assim, quem é que senta na mesa para negociar? Quem senta na mesa para negociar é o sindicato. Não é o Corem, é o sindicato. Então, quem tabula melhores condições de trabalho, briga por melhores salários, condições, cláusulas econômicas e sociais, é o Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia. Agora, uma coisa muito importante, que toda vez que eu tenho a possibilidade de falar, eu sempre ratifico para a categoria. O sindicato não é só a Ariela, não é só a Lúcia, não é só a presidente agora, a Alessandra. O sindicato é a categoria, não tem como a Ariela sentar na mesa de negociação, não tem como a Alessandra sentar na mesa de negociação, se não houver a categoria para pressionar. Ninguém dá aumento, ninguém abre mão de lucro por boa vontade, pessoal. Pelo cargo mais alto que você tenha, seja coordenadora, gerente de enfermagem, sempre o empregador vai buscar o lucro. Então, sempre que ele puder tirar alguma coisa, ele vai tirar. As conquistas, qualquer conquista social e econômica é feita com a luta de classes. Então, por isso que eu abri aqui a minha exposição falando da importância do que o professor Celton falou. Porque eu que estou no jurídico assim mais atuante no dia a dia, há quase 7 anos no sindicato, às vezes simplesmente fico de mãos atadas, porque ao jurídico cabe defender o que a lei determina. Então, se vem lá em cima representantes dos empregadores, dos hospitais, e tem deputados federais, tem senadores que vão mudar a lei em favor deles, como recentemente aconteceu na reforma trabalhista, não se engane, eles mudaram simplesmente as leis. E a categoria dos enfermeiros foi uma das mais prejudicadas, uma vez que foram alteradas várias normas em relação à jornada. Então, essa luta é muito importante, certo? Eu penso que, assim, já indo para o final aqui, mas também vou trazer um caso específico, em relação ao piso salarial ético, então, dentro desse contexto de que não há juridicidade, não há nada
de fonte legal, nem nenhuma dessa fonte heterônoma que eu disse agora. Me parece que seja uma questão mais política, que talvez, por tudo que eu tenho ouvido hoje, talvez venha mais a prejudicar, a dividir a categoria, a forma de pensar, até porque existem outros projetos de lei, do que para unificar, certo? Isso em relação ao piso salarial, tem um caso recente relacionado aqui ao aspecto jurídico, que foi lá no Rio de Janeiro, talvez vocês tenham ouvido falar, que o Rio de Janeiro teve uma lei estadual que determinou um piso salarial para os enfermeiros, técnicos e outra categoria aqui, técnico de enfermagem e auxiliares de enfermagem, certo? Ela foi lá por lei estadual e fixou esse piso salarial para 30 horas. A Confederação Nacional de Saúde, que representa as empresas, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF. E parte dessa lei foi declarada inconstitucional. Então, também temos essa questão. Em relação às matérias trabalhistas, compete privativamente à União, ou seja, apenas por lei federal, falar de matéria trabalhista. Entretanto, em relação especificamente ao piso salarial, existe lei complementar que autoriza também leis estaduais a falarem sobre o piso salarial. Mas se existe isso, por que o STF considerou inconstitucional essa lei do Rio de Janeiro? Simplesmente porque essa lei fixou um piso salarial atrelado à carga horária de 30 horas. Então, para o STF, o Estado poderia ter uma lei estadual falando sobre piso salarial, mas não poderia, entretanto, ter nessa mesma lei fixando um regime de trabalho de 30 horas, porque isso seria competência exclusiva da União, conforme o artigo 22 da Constituição. Então, esse é mais ou menos o panorama jurídico do piso salarial. O assunto é mais político até do que jurídico. Eu dei aqui uma base geral do juridicamente. Tentei não falar tanto o juridiquês para que vocês possam entender. E também estou aqui aberto para qualquer tipo de dúvida que eu possa auxiliar vocês sobre o assunto. Então, o que o Corem fez para a gente não tem validade nenhuma, é apenas, como você mesmo colocou, foi mais político do que qualquer outra coisa. Exatamente. Validade jurídica não tem. Ou seja, se você for contratado ou quiser ser contratado por alguma empresa, nunca poderá falar, você não pode me pagar 2.000, você tem que me pagar o piso salarial ético. Da mesma forma, se você trabalhar e depois for cobrar na justiça, também não pode cobrar na justiça porque não há nenhuma ilegalidade. Porque o piso salarial ético é uma... Eu não sei explicar porque já foge do meu campo jurídico para uma atuação política, mas juridicamente não tem validade. É importante que fique claro isso. E era isso que a gente queria ouvir realmente, porque mexeu com todo mundo, né? A gente, querendo ou não, quem é enfermeiro que vai ter assim um piso salarial, que é algo tão almejado, quando vê algo publicado, aí fala assim, poxa, agora tá valendo. E realmente não tem validade nenhuma. Então é importante que isso fique claro. Alguém tem alguma pergunta, gente, em relação à parte legal sobre o piso salarial para a gente fazer para Felipe? E mais uma vez aqui eu vou convidar todos para que façam parte também das reuniões quando a gente convocar para a gente falar sobre piso salarial e carga horária, que são assuntos tão polêmicos e tão desejados dentro do campo da enfermagem. Felipe está aí com a gente há um tempinho e a gente fala muito sobre isso, né, Felipe? Exatamente. Por isso que eu disse que eu até me emocionei um pouco, porque é uma luta árdua. Eu já advoguei e advogo para outros sindicatos, e o que eu mais sinto na categoria dos enfermeiros é essa dificuldade de mobilizarmos a categoria. Então, A dificuldade de união. quanto mais informações tivermos, quanto mais eventos como esse, eu acho que a gente vai, com o trabalho de formiguinha, embora o cenário seja absolutamente contrário, Desfavorável. desfavorável, tudo que está acontecendo, acho que com trabalho de formiguinha, com informação, a gente pode alçar novos voos e conseguir novos direitos para a categoria. É isso aí. Felipe, eu quero te agradecer. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Foi excelente para a gente.
Acho que ninguém tem pergunta, não vi nenhuma pergunta aqui em relação a isso. Não tem? Acho que não. Tem aí alguma pergunta? Acho que não. O pessoal está agradecendo as informações. Felipe, eu te agradeço. Vou encerrar aqui, mas não vou sair agora não, que eu só quero conversar um pouquinho com o pessoal e aí a gente encerra. Tá bom. Obrigada, Lipe. Boa De noite nada, para você. eu que agradeço o convite. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição. Até logo, Ariela. Boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau. Gente, a gente está quase no limite do horário. Quero agradecer a todos pela participação, pela presença, mas eu também não posso encerrar essa live sem falar com vocês que o CEB, a gente tem lutado, são anos e anos de luta. O sindicato já existe há mais de 30 anos, são 40, né? Nós fizemos 40 anos e esse ano nós vamos fazer 41 anos de existência. No ano passado, final de 2020, nós tivemos eleições, o quadro do pessoal que compõe o sindicato foi renovado em mais ou menos 50%. Nós temos novos integrantes, novas ideias, pessoas aí com bastante gás para poder a gente renovar, né, as esperanças e essas lutas. E a gente aguarda que vocês participem com a gente. A gente só vai avançar se a gente conseguir se unir, se organizar e se mobilizar. Como eu já falei, no site do CEB, nas redes sociais, nós temos várias informações em relação a essa trajetória do piso salarial e das 30 horas. Como eu comentei mais cedo, o projeto de 30 horas ele conseguiu avançar um pouquinho no Congresso Nacional, né? Mas infelizmente, quando chegou na presidência foi vetado e aí ele teve que retornar. Então a gente está tanto com a luta das 30 horas quanto do piso salarial, vamos ter que voltar do zero, tá? Em relação ao piso salarial, a gente ainda tem eu acho que um trabalho maior, porque nunca conseguiu ser votado. Na verdade, ele não saiu ainda das câmaras técnicas e nós temos vários projetos apensados um no outro. Então, assim, a gente vai precisar, né, forçar, vai ser forçado